Mateus capítulo 6, versículo 5, para a glória de Deus. E a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs, que Deus abençoe a vida de todos, louvado seja Deus. Obrigado a você, meu irmão, obrigado a você, minha irmã, que tem se inscrevido neste canal. Deus abençoe a vida de todos, louvado seja Deus. Você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva você também e seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vindo, minha irmã. Que Deus abençoe a vida de todos. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 5. Louvado seja Deus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensa que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vós é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Louvado seja Deus. Irmãos, irmãs, isso foi certamente o Senhor Jesus Cristo ensinando acerca de como os discípulos deviam orarem ou orar, ou de como os discípulos deviam fazerem suas orações, como nós temos falado. Vamos fazer uma oração a Deus, né? Pelo irmão, pela irmã, pela família do irmão, pela família da irmã, né? Só que antes de nós orarmos, é necessário que nós aprenda como devemos orar, né? Ou como devemos fazer nossas orações, em particular a Deus, ou fazer nossas orações, né? Louvado seja Deus, uns pelos outros, fazer nossas orações pelas famílias, fazer nossas orações pelos povos, pelas tribos, pelas línguas e pelas nações. Nós precisamos aprender como orar, para que nós possamos orar de forma correta, né? Louvado seja Deus. Por que, meu irmão, por que, minha irmã, até para nós orar, com certeza, nós precisamos saber como devemos orar. E aqui certamente o Senhor Jesus estava ensinando certamente como os discípulos tinham que orar. E certamente eles tinham que orar da forma com que o Senhor Jesus estava ensinando, né? Louvado seja Deus. Porque certamente eles não sabiam, né, como orar. E certamente por eles não saberem como orar, é que nós entendemos que então houve a necessidade de que eles
tinham que aprender. E para que eles aprendessem como orar de forma correta, certamente era necessário que o Senhor Jesus o ensinasse. Como a mim e como a você também. Porque nós devemos orar de forma correta, né? Observamos dentre oração acerca da onde diz dentro da palavra do Senhor. Por exemplo, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, e por 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. Isso foi através de quê? Através de uma oração que certamente Elias fez. Ou foi através de uma oração que Elias orou. Orou a quem? Certamente a Deus, né? E depois ele orou novamente. Né? E choveu certamente sobre a terra. E certamente, louvado seja Deus, Deus ouviu ali tanto a primeira oração como a segunda oração com relação ao que estou falando, né? Então nós precisamos saber como devemos orar. E então o Senhor Jesus Cristo estava ali certamente ensinando, né, como os discípulos deviam orar. E agora veja, você que aí se encontra, a forma correta, segundo como o Senhor ensinou, é assim que nós devemos também orar. Veja só, e quando orares, não sejais como os hipócritas, Jesus dizendo, quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, aonde? Nas sinagogas e nas esquinas das ruas, olha, tá aqui, para serem vistos pelos homens. Se nós estamos orando a Deus, por que nós devemos orar para ser visto pelos homens? Se quem vai atender a nossa oração é Deus, se quem vai ouvir a nossa oração é Deus, se é com Deus que nós estamos falando, por que então, por exemplo, queremos ser vistos pelos homens? Um exemplo, no momento da oração. Não. Se estamos orando a Deus, estamos falando com Deus. Então vamos ver o Senhor Jesus dizendo, olha, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Por quê? Fazendo oração ou orando de forma que os homens vissem que certamente eles estavam orando e certamente não era assim que o Senhor Jesus queria que os discípulos orassem. Era totalmente diferente. Amém? Mas tu quando orares, aqui entra no teu quê? No teu aposento. Mas tu quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, olha só, ora a teu pai que está em oculto. Ora a teu pai que está em oculto. Então veja que antes de eu fazer oração a Deus, antes de você fazer uma oração a Deus, ou antes de eu orar a Deus, antes de você orar a Deus, nós temos que fazer o quê? Entrar no quarto, fechar a porta, né? Louvado seja Deus, tomar, na verdade, cuidado. Não é para que ninguém, aleluia, venha ver que nós estamos orando, ou não é para nós orar, para que alguém veja que nós estamos orando na questão de ser visto pelos homens. Não, quem vai atender nossa oração não é os homens, é Deus. Quem vai atender nossa oração não é os homens, é Deus, porque nós estamos orando a Deus, então devemos entrar no quarto, fechar a porta. Isso é com relação aos cuidados que devemos ter no momento em que a Deus nós vamos orar. Louvado seja Deus. Não orar para que os homens vejam e digam, olha, esse é um homem de oração, porque eu vejo ele orando, um exemplo. Não. É bem assim não, é diferente. Nós temos, embora que nós oramos junto com os homens, na questão orar junto, nem tanto, mas não fazer oração para ser visto por homens, porque não é deles que vem a nossa recompensa, é de Deus. Aleluia, tá aqui, Aleluia, glória a Deus.
fechando a tua porta, ora teu pai, né, que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Secretamente te recompensará. Aleluia. Tá aqui, ó. E orando, não useis de vãs repetições. Não. Jesus dizendo, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Então, certamente os gentios ali faziam assim, né? Usava de vãs repetição, ou repetindo. Não, não é bem por aí também, né? Louvado a Deus, que pensa que por muito falarem serão ouvidos. Claro que não. Eu não tenho que pensar que por muito eu falar é que Deus vai ouvir. Não, não é bem por aí. Aleluia. Até porque o nosso Deus não tem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, como está registrado lá no livro do profeta Isaías, né? Louvado seja Deus. Quer dizer, então os ouvidos do Senhor não está gravado para que não possa ouvir. Então por que eu vou usar de vãs repetição, que eu repita uma oração? Isto não é grave, mas de vãs repetições muda-se a história, não é para fazer assim. Tá aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. Tá aqui, ó. Santo é o Senhor. Não vos assemelheis, pois, a eles. Jesus dizendo. Porque vosso Pai sabe que vós é necessário antes de vós lhe pedirem. Ou seja, porque Deus sabe o que, aleluia, é necessário para nós. Ou seja, Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que nós necessitamos. Antes mesmo de nós pedir a Ele. Então, para que usar de vãs repetições? Né? Não, nós não devemos usar de vãs repetições no momento em que nós estamos o quê? Orando a Deus. Né? Porque nosso Pai sabe que nós necessitamos antes que nós peça certamente a Ele. Ó, portanto, vós orareis assim. Olha só. Olha a maneira correta de se orar. Isso foi o Senhor certamente ensinando, né? Pelo que diz essa palavra, certamente foi o Senhor Jesus dizendo o seguinte, portanto, vós orareis assim, ou seja, portanto, vocês orem assim, né? Louvado seja Deus. Pai nosso, olha, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha só como é que se ora. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o quê? O teu nome. Tá aqui, ó. Venha o teu reino. Tá aqui, ó. Pedindo a Deus que venha o quê? O reino dele. Seja feita a tua vontade. Quer dizer, não é seja feita a minha vontade, nem seja feita a vontade dos irmãos. É seja feita a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Tá aqui, ó. Louvado seja Deus. Assim na terra como no céu. Tá vendo? Aleluia. Quando nós orar, nós temos que orar assim. Nós temos que dizer assim, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Venha o teu reino, né? Louvado seja Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá aqui, ó. Louvado seja Deus. O pão nosso de cada dia, pedindo a Deus. Olha só, pedindo a Deus o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pedindo a Deus que o pão nosso de cada dia, Deus nos dê quando? Hoje. Tá aqui, ó. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E depois nós vamos dizer o quê? Através desse ensino. E perdoa nós as nossas dívidas, pedindo a Deus para que Deus perdoe nós as nossas dívidas, ou pedindo a Deus que Deus perdoe nós as nossas ofensas, né? Em outra tradução diz, né? Fala de ofensas, louvado seja Deus, mas aqui fala de dívida, né? Aqui, ó, e perdoa nós as nossas dívidas, aleluia, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, pedindo a Deus que perdoe a nós as nossas dívidas, da mesma forma com que nós perdoamos aos nossos devedores.
devedores. Ou seja, quando nós oramos, que nós falamos, pedimos a Deus que perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, da mesma forma com que nós perdoamos quem nos ofende, certamente é dessa mesma forma que na oração nós pedimos a Deus que também nos perdoe, da mesma forma. Então, quando você pede a Deus que perdoe as suas ofensas, certamente você promete a Deus, através dessa oração, que certamente você vai perdoar a quem te ofende da mesma forma com que você precisa que Deus também te perdoe as suas ofensas. É assim que funciona. E não, aleluia, louvado seja Deus, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Até porque não há quem possa nos livrar do mal, senão somente Deus, né? Então, nessa oração, a gente pede que Deus nos livre de quê? Do mal. Tá aqui, ó. Louvado seja Deus, porque teu é o reino, ou seja, porque de Deus é o reino, ou seja, porque teu é o reino, o poder também é de Deus, e a glória também é de Deus, para sempre. Amém. O reino é de Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus para sempre. Amém. Olha só, escuta. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, seja eu, seja você, se nós perdoar aos homens que ofendem a nós, por exemplo, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ou seja, se eu perdoar quem me ofende, também Deus me perdoa a mim as minhas ofensas também. Então eu tenho que estar pronto para perdoar, para, nesse caso também, com relação a esse ensino, receber o perdão também de quê? Das minhas ofensas. Louvado seja Deus. Está aqui, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Está aqui, ó. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, ou seja, se eu não perdoar quem me ofende, né, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, assim como eu preciso que Deus me perdoe, assim também eu preciso perdoar quem me ofende. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família, aonde quer que você se encontre. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Tem aí, louvado seja Deus, um momento lindo de oração ao Senhor. E vamos procurar aprender como devemos orar a Deus de forma correta. E certamente quem nos ensina a orar, até aí também é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que ensina e é dele que nós temos que aprender. Que você aprenda do Senhor, meu irmão, que você aprenda do Senhor, minha irmã, que eu aprenda do Senhor, que nós venhamos aprender do Senhor como devemos que orar. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.